Shalom, shalom. Esse vídeo é um vídeo especial falando sobre o Pessah, ou conhecido no Brasil como Páscoa. Eu estou aqui com a Torá. Aqui é só a Torá, certo? Ela é considerada uma Torá rabínica, aprovada pelos rabinos de Israel, certo? E ela tem as duas escritas, a escrita hebraica e a tradução em português, certo? De mão assim, né? Ela é considerada a melhor Torá, de mão. Ela é considerada a melhor Torá, certo? E nós vamos estudar através dela a respeito da Páscoa. Quando foi a Páscoa e como fazer a Páscoa? Nós sabemos que a Páscoa é uma das festas mais importantes, ou a mais importante para o povo de Deus, o povo que segue a palavra de Deus. Por quê? É a mais importante, uma das mais importantes. O povo de Deus é repleto de festas. Temos muitas e muitas festas. Mas por que a Páscoa é a mais importante? Ou uma das mais importantes? É simples. Foi um momento em que Israel estava na escravidão. E Adonai dá a libertação para Israel. Através de Moisés. Então dá a libertação a Israel através de Moisés. Então isso é a origem da Páscoa. A libertação de Israel do Egito através do seu servo Moisés. Essa Páscoa, ela tem uma regra para ser seguida. Primeira regra, ela tem que ser no dia 14 do mês Nissan, ou seja, o primeiro mês do calendário judaico, que é o mês Nissan, e tem que ser no dia 14. Então como é que eu vou saber qual é o dia 14 do calendário Nissan? Isso, você pode pegar um calendário judaico, baixar pela internet, no Google, deve ter um calendário judaico, ou acompanhando em alguma comunidade judaica, ou comunidade ortodoxa também, que eles têm um calendário judaico. Então você vai saber o mês Nissan. Geralmente ele fica entre março e abril, o início desse mês. Finalzinho de março até o meado de abril, né, desse mês. Então 14 de Nissan, no calendário judaico, é o dia que se deve celebrar a Páscoa. Não pode ser nem dia 13, nem dia 11, não. É 14 de Nissan. Não tem nada a ver com o dia que é celebrada a Páscoa das religiões, dos cristãos. Os cristãos, ele tem sempre o mesmo dia, sempre cai na mesma sexta-feira. Eu não sei como é que eles fazem uma contagem lá, que enfim, não tem um dia certo, mas sempre dá sexta-feira, sempre dá sexta-feira. A nossa desse ano, de 2019, coincide cair na sexta-feira também, certo? Ela vai cair na sexta-feira. Mas vamos agora, às vezes ela cai na quinta, às vezes cai na quarta, às vezes cai na terça. Isso equivale muito de acordo com o calendário, porque a nossa data é específica, é 14 de Nissan. Então vamos para essa Páscoa, a gente pode abrir nossa... Então vamos abrir a Torá em Shemot, que é Êxodo. Shemot, que é Êxodo. O capítulo 12, ele vem falando ali sobre a Páscoa, a preparação dela, como deve ser. Então vamos abrir lá. Do versículo 1 em diante, você vai acompanhando comigo essa leitura. Pode abrir a sua Bíblia aí em Êxodo 12. Do 1 em diante vai ter algumas diferenças, tipo, a minha vai ter o nome de Hashem, a sua pode ter Senhor, só isso, né? O nome de Deus, a minha vai ter lá o nome de Deus especificamente falando,
e a sua vai ter o nome Senhor, né? Vou virar a câmera aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Shemot, que significa Êxodo, certo? Aqui está em hebraico e aqui está em português. Aí aqui tem disse Yahweh a Moshe e a Arão na terra do Egito. Eu vou virar para me ficar melhor a minha leitura e vocês vão acompanhando aí, ok? Versículo 2. Que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para constituir um cordeiro, então se ajuntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de que cada um puder comer. Então, note que o dia que você escolheria o cordeiro era o dia 10, certo? Apesar da Páscoa ser celebrada no dia 14, mas o cordeiro era escolhido no dia 10. Por que no dia 10? Porque ali você separava o cordeiro, deixava ele 4 dias de purificação, ou seja, ele não se misturaria com os outros animais, ele seria dado banho, ele não comeria qualquer tipo de comida, só seria uma ração específica, né, uma comida melhor, uma comida pura. Então era 4 dias de preparo. No dia 10 você separava o cordeiro e fazia o sacrifício no dia 14. Aí vamos continuar aqui o versículo 5, diz assim: o cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros e entre os cabritos, e os guardareis até o 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel degolará à tarde. Tomarão um pouco de sangue, passarão os 2 ombrais sobre as vergas das portas das casas em que comerem. É o versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá. Matzá é um pão asmo, ou é um pão sem fermento, não fermentado, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água. Um animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, miúdo, será assado em brasa. Então não pode ser nada cozido. Teria que ser assado. Preste atenção nessa questão de assado. Tem que ser assado, não pode ser cozido. Nada deixarei sobrar até a parte da manhã. Caso isso aconteça, queimarás o que resta. Ao comer, estais pronto para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas o peça de Yahweh. Ou seja, a Páscoa do Senhor. Deve estar assim na sua Bíblia, se for tradução brasileira. Naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito, versículo 12, e matarei todos os primogênitos, tanto homem como animais, executarei o meu juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir
o Egito. Esse dia, portanto, será para vós memorial, e o celebrareis como uma festa perante Yahweh. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo, infinito. Preste atenção agora no versículo 15, é crucial. Durante 7 dias comereis pão matzah, ou pão sem fermento. Sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa. Olha o que a Torá diz aqui no versículo 15. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Olhe, desde o primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa. Olhe bem. Desde o primeiro dia tirarei o fermento da vossa casa. Pois todo o que comer hametz, algo fermentado, qualquer coisa fermentada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ou seja, não poderia fazer parte da congregação e seria morta. Antes do Mashiach, de fato, matava. Antes do Messias, matava a pessoa que tivesse qualquer coisa fermentada dentro da sua casa. Então a Torá, no versículo 15, então veja bem, a Torá, no versículo 15, aqui Êxodo, capítulo 12, versículo 15, pede bem claro, explicitamente, que deve ser retirado das nossas casas o fermento. Qualquer coisa fermentada não pode ter. Isso inclui bolacha, isso inclui macarrão, isso inclui o pão, principalmente o pão. Então, se você quer seguir os mandamentos do Eterno, esses 7 dias você tem que eliminar o fermento da sua casa. Você tem que tirar o fermento da sua casa e não ter fermento na sua casa durante 7 dias. Os judeus ortodoxos, eles ensinam o seguinte: durante 7 dias você pega tudo que tiver de fermento na sua casa, preste atenção, o que eles ensinam. Pega tudo que tiver de fermento na sua casa, bota em um saco, ou bota em uma parte do armário da cozinha, e deixa tudo lá e fecha. E não abre mais durante 7 dias. Mas não é isso que Adonai fala. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Torá fala. Não é isso que Yahweh fala. A ordem é bem clara. Tem que tirar tudo que tem fermento de dentro de casa. Tem que tirar tudo. Não pode ter nada com fermento. Isso é muito perigoso para a sua espiritualidade e você pode ser cortado do livro da vida de Deus. É muito importante isso, tirar tudo que tem fermento. Mas você vai dizer: ô Hagai, eu não vi aí falar sobre o mês Nissan. Por que você fala que é Nissan? É simples. Você vai pegar agora o livro de Esther, você viu lá que é o primeiro mês, certo? Você vai pegar o livro de Esther, agora eu vou para Taná, a minha também é judaica, mas você pode abrir a sua Bíblia, você vai ter o mesmo texto aí. Pega o livro de Esther, o capítulo 3, o versículo 7, diz o seguinte: no primeiro mês, o mês de Nissan, no 12º ano de Ahashorosh, eles começaram a lançar isto é, jogar a sorte. Então fala aqui, qual é o primeiro mês? Nissan. Então por isso que é 14 de Nissan, porque o primeiro mês judaico é o Nissan. Por isso que é 14 de Nissan. Então, Hagai, nós temos que fazer o cordeiro ainda? Nós temos que matar o animal? Não. Por quê? Porque o sacrifício de animais não era capaz de tirar o pecado do homem. Por isso que o Mashiach se fez como cordeiro.
Ele se propôs como cordeiro para tirar o pecado da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A questão é, então como nós devemos fazer? É simples. No dia 10, né, você começa, dia 10 de Nissan, você começa a preparar a sua Páscoa. Ou seja, preparar uma toalha. Se você não tiver como comprar uma toalha, você lava uma toalha no dia 10 de Nissan. Você separa as taças ou o copo que vai ser usado no dia da Páscoa, do Pêssar. Você separa o prato que vai ser usado no Pêssar, certo? Você separa o vinho que vai ser usado no Pêssar. Ô, Hagai, qual vinho que eu devo usar? Vinho tinto. Pode ser suco de uva? Não, é vinho tinto. Tem que ser vinho tinto. Por quê? O Messias celebrou com vinho e ele disse que era para persistirmos em fazer isso. Mas, Hagai, eu tenho uma proibição, eu não posso tomar vinho. Ou meu filho tem uma proibição, minha sogra tem uma proibição, ela toma remédio controlado, não pode tomar vinho. Ok, tudo bem. Nessa situação, você faz um suco de uva. Compra o suco de uva no mercado, aqueles de vidro, e faz e dá para essa pessoa em especial. O Eterno vai entender que ali é uma limitação daquela pessoa. E todas as limitações são postas pelo Eterno. Então não cairá nada sobre aquela pessoa, nem sobre aquela pessoa que está ministrando aquela Páscoa, aquele estudo, quem está dirigindo aquela noite. Então se faz isso, no dia 10, faz esse preparo. Quando for no dia 14, se faz o pão sem fermento. O pão sem fermento é a farinha de trigo sem fermento, com água, óleo, de preferência azeite, o azeite e água, e um pouco de sal. Só isso, amassa, deixa bem fininho, tipo uma massa de pizza. Pode assar na frigideira, certo? De preferência assando na frigideira. Se for para o forno, ele vai ficar duro. Então vai na frigideira. O importante é não demorar depois que amassar tudo que fizer para não fermentar, certo? O pão tem que ser sem fermento. E esses dias, 7 dias, também será comido esse pão sem fermento, como está lá escrito nas Escrituras. Ah, mas eu não posso guardar dentro de um armário da cozinha o fermento? Não, não pode. Isso é sério. Os judeus ortodoxos fazem, mas estão contra a Torá. É nisso que Israel, né, os judeus ortodoxos, pecou. Por quê? Ficaram muito tempo dentro de Babilônia, cativo. E quando saíram, ainda assim, eles não deixaram aquelas tradições. Porque lá na Babilônia eles guardavam uma bolacha, eles guardavam um pão, uma bolacha, alguma coisa dentro de um saco e davam um nó. Por quê? É simples. Eles eram cativos, certo? Por ser cativos, a comida era muito restrita, né? Eles eram os escravos, então a comida era restrita. Para não pecar contra Adonai, eles amarravam dentro de um saco, até saco de pano mesmo, e davam um nó e deixavam ali. Depois eles iam comer novamente, né? E a questão também é que eles não poderiam mostrar que estavam celebrando, né, a Páscoa, quando eles ficaram lá em Babilônia. Quando eles ficaram em Babilônia, eles não poderiam mostrar que estavam celebrando a Páscoa, então não poderiam jogar fora as coisas fermentadas, e eles faziam essa situação. Mas passando disso, já estamos livres, graças a Adonai, livre entre aspas, né? Estamos livres entre aspas. O livramento será só quando o reino de Adonai vier sobre a terra, o reino de Deus vir sobre a terra. Então não tem necessidade de guardar o alimento. Não precisamos disso. Temos que pegar tudo e jogar fora. Digo mais, ainda assim, mesmo em cativeiro em Babilônia, não justificava guardar em saco e não deixar de jogar. Não justificava, mas eles faziam. Agora sim, que passou, não precisamos fazer mais isso. O Hagai, qual é o dia então que é 14 de Nissan? Ok, vamos lá. Pelo calendário judaico, 14 de Nissan
ele começa na sexta-feira do dia 19 de abril. Então, 4 dias antes, você começa a fazer seu preparo, ok? 19 de abril é 14 de Nissan, que começa na sexta-feira no pôr do sol. Então, é de pôr do sol a pôr do sol. Então, você vai do 19, conta 7 dias. O sétimo dia vai dar no pôr do sol da sexta-feira. Os judeus ortodoxos dizem que é no sábado, dia 27. Porque se fosse assim, seria 8 dias. Então, 7 dias vai contar quando for na sexta-feira à noite. Inicia na sexta-feira à noite e finaliza na sexta-feira à noite, dando assim 7 dias. Ok? Então é isso. Espero que vocês estejam atentos para essa situação de não ter fermento na casa de vocês. Isso é muito importante para que vocês possam guardar uma Páscoa correta, né? Sabemos que a Páscoa, depois do Messias, ela tem um significado duplo. Além de ser a libertação do povo de Israel do Egito, também significa a libertação de toda a nação, de toda a terra, de todo esse local, né, conhecido como terra. Significa a libertação de toda a humanidade, né, retirando o pecado através da morte do Messias. Então temos dois significados muito fortes. A primeira, a libertação do Egito, e a segunda, a libertação dos pecados através do Messias. Não necessitamos mais fazer o cordeiro, porque o Messias, ele é o nosso cordeiro. Que a paz de Adonai esteja com vocês. Baruch Hashem, bendito seja o Senhor.